Bahia, eles já foram muito semelhantes. Eu estava falando agora há pouco que hoje eu vejo o Sport e Bahia como um clube semelhante. Porque o Bahia sempre ele foi homogêneo, né? Assim, teve o Vitória dos anos 90, mas em termos de resultado para chegar, mas o Bahia nunca foi colocado em dúvida que tinha maior torcida. Ele surge, já vai virar o campeão logo depois, já virar dominante do estado, então ele sempre teve essa figura. E Pernambuco teve uma oscilação, não de que era o maior campeão, não, mas de que conseguiu os maiores resultados. O Santa Cruz, por exemplo, era uma potência, a maior potência, na verdade, do Nordeste nos anos 70. O Bahia chegou a ser campeão baiano, chegou nas quartas de final do Brasileiro, mas o Santa Cruz tinha resultados mais consistentes, jogador na seleção brasileira, era o Arruda, numa época onde ter um estádio, naquele modelo de estádio, é como se tivesse uma arena hoje. O Santa Cruz ter o Arruda na década de 70 era como se fosse ter a Arena Pernambuco, hoje fosse proprietário, era o máximo possível que você poderia ter de estádio. Então, Santa Cruz e Bahia já foram clubes muito semelhantes. Tamanho de torcida, de resultados nacionais, representatividade nacional, apelo popular, capacidade econômica, representantes de grandes metrópoles, eles já foram lá nos anos 70, talvez no começo dos anos 80. Aí agora, em 2022, ontem, o Santa Cruz fez um pedido de recuperação judicial, que se fosse uma empresa, os clubes são associações esportivas sem fins lucrativos. Era o que o Bahia é. Quando a gente fala associação, porque SAF é uma coisa, associação é outra, porque a associação, para não ficar falando o tempo todo, mas é a associação sem fins lucrativos, que vai continuar existindo, que tem um CNPJ, e a SAF vai ser outro CNPJ. Ou seja, o Bahia agora vai ter 2 CNPJs. Na verdade, 3, porque já existia um segundo da antiga SA do Bahia, lá de 98, né? Mas só mas vai ter um novo CNPJ. O CNPJ do Santa Cruz, da associação, se fosse uma empresa, o que o Santa Cruz fez ontem é basicamente o último passo antes de você pedir falência. Para a imensa maioria dos casos, protelar o pedido de falência. Em alguns casos, o cara consegue resolver. Em alguns casos, o pedido de recuperação judicial, você consegue se relacionar com seus credores, fazer um plano de pagamento do seu passivo, escalonar, respeitar prazos, ou seja, cumprir os prazos e se ajeitar com a justiça e voltar. Mas para a grande maioria, você faz o pedido de recuperação judicial, acaba não fazendo tanta diferença. O cara vai para falência do mesmo jeito. O Santa Cruz não vai falir. Aliás, eu até disse o seguinte, para ser de outra forma. O CNPJ do Santa Cruz pode deixar de existir em algum momento. O Santa pode decretar falência, pode vender a Arruda, pode acontecer isso tudo. Mas enquanto o Santa Cruz tiver 1 milhão de torcedores, e tem mais do que isso, na verdade, tiver 1 milhão de torcedores, e esse público tiver interesse em ver 11 jogadores com a camisa que seja a do Santa Cruz jogando em qualquer lugar, o Santa Cruz nunca vai morrer. Porque nenhum clube que tem 1 milhão de torcedores no mundo, eu não conheço, nenhum clube deixou de existir. Só deixa de existir, nesse caso assim, clube que não tem torcida. Porque essas pessoas fariam um novo CNPJ para o Santa. Só, meu irmão, eu quero continuar vendo Santa Cruz, então o Santa Cruz não deixaria de existir. Mas, dito isso, o que o Santa Cruz fez ontem é o ato mais drástico que um grande clube do Nordeste já fez até hoje em relação à crise financeira. Disparado. Um clube do tamanho de Santa Cruz pediu recuperação judicial, que, em tese, podia até não ser aceito, mas foi aceito, já foi deferido. O juiz deferiu. Poderia ter sido indeferido, mas foi deferido. No dia seguinte, um clube que eu enxergo, que já foi muito semelhante. Eu enxergo não precisa dizer, não precisa balizar, não. Já, ele era em ponto final, é uma coisa que é fato. Um clube que era muito semelhante ao Santa Cruz, no dia seguinte, consegue fechar um novo modelo de gestão, e a questão não é se o modelo de gestão é certo ou não, mas com esse modelo de gestão ele conseguiu captar R$1 bilhão. Ou seja, aquele filme Velozes e Furiosos 7, né, que é na reta final, aí cada carro vai para um lado. É assim, eles estavam na pista, próximos, em algum momento eles disputaram 3 décadas, e depois cada um foi para uma distância, para você ver como seguidas gestões podem corroer um clube, e corroer o próprio Bahia, mas como se você, em algum momento, você também tiver uma virada de chave, o Bahia teve na democratização em 2013, você pode, mesmo esperando que a gente passasse agora, foram 9 anos para chegar nesse momento, mas nessa reconstrução do Bahia, a partir da democratização do Bahia, pode chegar a um ponto onde o clube pode voltar a ser um player, como o Léo falou. Então, eu acho muito assim, simbólico, e para o Santa Cruz, infelizmente, mas é muito simbólico que esses dois clubes, que qualquer pessoa que acompanha o futebol brasileiro sabe, o cara conhece, o cara que conhece minimamente, o cara sabe que existe o Bahia, o cara sabe que existe o Santa Cruz,
e o cara, aquele pô, quem enche o Arruda, quem enche a Fonte Nova, o cara vê ao do Recife, ao do Salvador, o cara vê como figuras que orbitam ali um mesmo lugar. Só que um devendo 222 milhões, sem nenhuma perspectiva, a perspectiva de receita do Santa Cruz, inclusive esse pedido de recuperação judicial, ele acontece sem nenhuma sinalização de credor, porque a receita anual do Santa Cruz é de 14 milhões, 16 vezes a dívida. Você tem que multiplicar por 16 a receita anual do Santa para bater a dívida. Aí o que se fala, assim, nos bastidores é que esse pedido de recuperação judicial, porque essa receita anual do Santa Cruz não faz o menor sentido, é que ela seja uma sinalização, talvez, se for, tomara que seja, de algum investidor externo para aumentar essa receita. Porque a receita que o Santa Cruz tem não vai adiantar de nada a recuperação judicial. O Santa Cruz não vai conseguir com os 14 milhões que ele tem por ano, 15, não passa disso, ele não vai conseguir fazer a menor diferença em relação aos credores. Ele só suspendeu por 180 dias a execução das dívidas, mas lá para março, quando elas voltarem, não vai ter muita diferença, não. Desde que tenha um investidor externo. E aí, obviamente, eu não tenho a menor informação disso, mas se houver, aí ele pode voltar para o jogo, porque o Bahia, que deve mais, voltou. E é sempre importante destacar que a capacidade de geração de caixa de receita é determinante, porque o Flamengo deve o dobro do Santa Cruz. Só que a receita anual do Flamengo é 50 vezes a do Santa Cruz. Então, essa é a diferença. E é o que vai fazer a diferença para o Bahia agora. O Bahia devia aquilo tudo, não vai dever mais nada, e vai ter uma receita mínima só para o futebol de 120 milhões, mínima. A gente falou o tempo todo que era mínima, mas era daquilo para cima, é 120, pode ser 130, pode ser 140. O mínimo vai ser 9 milhões de reais por mês que o Bahia vai ter para montar seu time de futebol. Então, é uma realidade completamente diferente. E dito isso, o Santa Cruz pode se enfrentar na Copa do Nordeste de repente. Olha, vai ser é uma disparidade assim de clubes desse tamanho que nunca aconteceu. Mas discrepância absurda, né? Mas é uma discrepância que a gente, com alguma idade, o cara que talvez um adolescente não vai lembrar, mas a gente, com a idade que a gente tem, a gente viu todos os passos para que se chegasse a isso. E chega no ponto onde é bizarro que o Santa peça a recuperação judicial, mas ao mesmo tempo, quando você parar como empresa, você não acha que é absurdo. Você acha assim, do jeito que é, recuperação judicial talvez seja, porque é um processo falimentar. E assim, que o esporte pode estar, porque o esporte consegue captar um pouco mais de receita do que o Santa. Mas a dívida é do mesmo jeito, ela vai rolando o que pode dívida e ela é gigantesca. E o Bahia conseguiu sair disso para ganhar aplausos e tomara que, obviamente, dê tudo certo. Que a partir de agora, o novo Bahia, o Sport Clube Bahia, tá? Não é Bahia City, não, é Sport Clube Bahia, que ele seja um exemplo, porque se ele for um exemplo, se ele for um exemplo positivo, ele será um exemplo de toda forma, ou positivo ou negativo, mas ele sendo positivo, que é o que espera e a tendência que seja, ele vai abrir caminhos para que outros possam se salvar também, porque isso está salvando o Bahia, talvez, nesse momento. E o relógio até lembrou uma palavrinha aqui, abismo, né? A gente falou muito, João Grilo falava do clássico do abismo, teve um Náutico Sport. Talvez tenhamos muitos clássicos do abismo agora, a partir de agora. Mas também, obviamente, que o debate também vai ser muito maior, né? E aí, como o Cássio falou, puxe como exemplo aí.